Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, palestrante, faz trabalho do xamanismo crístico lá na Pax. Hoje ele vai falar sobre preces e orações sempre. Então vamos aguardar aí o Bueno entrar para que a gente possa estar conversando nessa tarde fria de verão. E amanhã eu converso com o nosso querido Albano Macedo, Astrologia. Como a Era da Iluminação está disponível no seu mapa astral. Vamos lá, amanhã esperamos vocês aqui para a gente estar aí conferindo essa energia. Porque na segunda-feira, dia 27, nós celebramos 9 anos de Satya Yuga, a Era da Luz, quando um raio de luz veio em 2 lugares ao mesmo tempo, Mount Shasta e Arunachala, no sul da Índia, trazendo o Satya Yuga, a Era da Luz, tá bom? Esse final de semana a Pax vai estar aberta, atividades gratuitas no sábado, às 11 da manhã tem limpeza e purificação nas bênçãos do Caboclo Samambaia, com a querida meditação a Madame Peller. No Zoom, eu e o Bueno estaremos fazendo uma vivência preparando o Satya Yuga, nas bênçãos de Lorde Maitreya, os seres da Fraternidade do Oriente e o bem-amado Mestre Genei. E domingo nós teremos o imperdível ritual da prosperidade com a querida Eliana Lara. Olá, Bueno, bem-vindo. Olá, Carmen, tudo bem? Aquelas pessoas que estão nos acompanhando, é um prazer sempre estar aqui, é seu convite. E hoje falando um pouquinho a respeito das orações, das preces, que nós devemos estar fazendo sempre, para que nós estejamos preparados para o dia a dia. Porque hoje já é difícil fazê-lo com. Imagine sem as orações e as preces, não é verdade? É verdade, é verdade. Pois é. Então, Carmen, nós vamos começar hoje, como sempre, né, fazendo uma oração de guarda para o Arcanjo Miguel. Hoje, que eu estou com o Arcanjo Miguel, hoje estou com ele. Super lindo. Arcanjo Miguel, dia 23, eu falei, quer saber de uma coisa? 23 é o dia da guarda, da proteção, né? Que a gente sempre comemora no dia 23 de abril também, a questão do São Jorge. Então, hoje é dia 23, eu vou pôr a camiseta do Arcanjo Miguel, para ele nos guardar sempre, a nós, a nossa família e todas as pessoas que nós amamos. Façamos, então, uma oração para o Arcanjo Miguel. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar com o nosso coração, com a nossa mente e pedir para que ele sempre nos acompanhe e a nossa família, já que ele é o arcanjo da família. Vamos lá. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Bom, Carmen, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão da oração,
da prece, eu só usei esses dois termos, mas eu vou falar de mais alguns durante a minha fala aqui. Tá bom. E a primeira pergunta, você quer falar alguma coisa? Não? Tá bom, eu falei. Ah, a primeira pergunta que eu gostaria de deixar no ar para as pessoas e pensando um pouquinho, né, enquanto eu falo, é se oração e prece são as mesmas coisas, né? Se a gente fosse procurar no dicionário o que significa a palavra prece, de cara a gente ia encontrar a palavra oração. É uma oração, portanto, torna-se também uma súplica mística a respeito de um determinado pedido em um instante. Isso que a gente vai ver o que significa a palavra prece. Mas se nós buscarmos no dicionário o que significa a palavra oração, ela de cara vai dizer assim que é uma prece. Uhum. Que ela é uma prece, que é um conjunto de palavras que estão exprimindo naquele momento um pensamento completo a respeito das nossas necessidades de uma forma um pouco mais eloquente e nós estaremos que estar pronunciando ela em voz alta ou em silêncio, através de cerimônias, de rituais, buscando a um ser que está acima de nós, que possa estar contribuindo para a solução das nossas necessidades ou aquilo que nós buscamos como solução. Bom, uma vez falado isso, a pergunta é: dá para uma coisa ser diferente da outra? Bom, se nas duas coisas, quando eu pergunto o que é prece, e logo de cara vem me dizer que é uma oração, e quando eu uma oração, e quando eu pergunto o que é uma oração, logo de cara vem a resposta dizendo que é uma prece, eu vou dizer para você que as duas coisas são iguais. Tá. Tanto uma oração como uma prece. Mas a oração e a prece, ela tem um sentido diferente, por exemplo, do que a palavra reza, ou rezo, como algumas pessoas falam. Então, aí começa a se pronunciar diferenças entre uma coisa e outra. Já que eu disse que a oração e a prece são coisas que nós devemos fazer verbalmente ou em silêncio para nós atingirmos uma determinada solução para uma necessidade ou implicação que nós queremos ver resolvido, a reza ou o rezo já é diferente, né? Sim. Porque a reza, ela presume-se que, na verdade, ela é uma coisa que nós sempre faremos de uma forma igual, né? Se uma oração e uma prece eu faço ela conjugada através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, a reza ou o rezo, eu já faço ela de forma diferente. Eu faço ela de uma forma em que eu sei que ela tem uma egrégora da qual muitos antes de mim e depois de mim estarão fazendo igual, numa determinada proteção ou numa determinada visualização dentro de um prisma que vai atender a minha guarda ou vai atender a todos aqueles que estarão protegidos dentro de um círculo aonde eu estou. Isso acontece com a Ave Maria, isso acontece com o Pai Nosso, isso acontece com a grande invocação e isso acontece com a reza, os preceitos de Krishna, e vai acontecer com todas as outras rezas que são formalizadas, que vieram antes ou depois de nós, e que nós continuamos fazendo pela sua egrégora e pela sua energia. Muito contrário do que as pessoas pensam, às vezes, em relação à oração e à prece, elas são conjugadas. Tudo
é uma determinação de como você vai fazê-la, que elas se tornarão diferentes. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. É a intercessão para quem você está solicitando ou fazendo aquela oração. Uhum. Por exemplo, cada vez que eu vou acender uma vela, antes de eu começar as minhas orações ou as minhas preces, eu estou citando eu como exemplo, pessoal, tá bom? Eu estou citando eu como exemplo, mas vocês, cada um, pode fazer de vocês um exemplo também. Eu, antes de acender as minhas velas, eu sempre rezo. Veja as palavras que eu estou usando. Eu sempre rezo. Então, eu faço uma Ave Maria, um Pai Nosso, a grande invocação. Antes de acendê-la, como já foi falado aqui muitas vezes, eu vou me ligar a uma entidade espiritual. E vou me referir a ela, né? Seja pela cor da vela, ou seja por quem eu quero a intervenção. Seja o meu anjo da guarda, seja um arcanjo, seja o mestre ascensionado, Sim. seja o próprio Criador. Eu vou fazer uma solicitação em favor daquilo que eu necessito. E sempre que eu fizer isso, eu vou fazer isso com objetividade. Eu vou estar pedindo, ou para alguém, ou para uma determinada situação, o mais detalhado possível seja essa situação. Fale. A Regina está perguntando, orar em voz alta ou em silêncio? Bom, eu ia chegar lá, mas como a Regina perguntou, né, e eu quero responder a Regina e todos aqueles que têm a mesma dúvida, a gente deve sempre, sempre fazer em voz alta. Sempre. Mesmo que você já esteja com a intenção dentro do seu coração e dentro do seu pensamento, essa intenção ela já foi decifrada. Antes de você dizer, ela já foi decifrada. Aquela entidade ou aquele plano que está em volta de você, ele já sabe perfeitamente o que está dentro do seu coração e o que está na sua mente, principalmente o Criador. Mas qual é a importância de você falar em voz alta, né? A importância de você falar em voz alta é você exprimir, através da palavra, a busca da solução que vai lhe permitir trazer e resolver os seus problemas que você disse na sua oração. Né? A gente, às vezes, fala assim, olha, quando você quer muito uma coisa, você não fala. Você guarda para si. Né? A gente costuma falar isso. Ah, se você tem um propósito, ou se você tem um segredo, é bom que você não divulgue. É bom que você guarde só para ele. Eu concordo. Mas nós estamos falando entre outras pessoas. Mas quando você vai fazer uma oração, você vai fazer uma prece, isso não é para as outras pessoas que estão na sua volta e vai escutar o seu segredo, o seu propósito, Sim. o seu desejo, a sua vontade. São eles a quem você recorre e às vezes até coloca, né, a sua vida na mão deles. Então é diferente. É diferente você exprimir um desejo, uma vontade, um sonho para os que estão ao seu lado, que vão jogar uma carga negativa em cima de você, que vão impedir que aqueles sonhos, aqueles desejos, através do mal olhado, vá para cima de você, do que aqueles que tomam conta de você. Sim. Então tem uma certa distância. Né? Quando você for falar com eles, você tem que estar exprimindo através das suas palavras aquilo que você está querendo, desejando ou sonhando. É a mesma coisa a gente faz quando a gente vai pedir para alguém que está enfermo. Né? Você tem que colocar detalhes na sua prece e na sua oração. Né?
quando será feito o tratamento ou o procedimento, em que lugar está aquele hospital, aquela clínica, o endereço daquele lugar, se está em algum leito, o número do leito, o nome do paciente, a data do paciente, qual será o procedimento, o nome do médico, o horário que será feito. Claro. Quanto mais detalhado for, melhor eles vão poder ajudá-los. Claro. Mesma coisa com os sonhos. Claro. Mesma coisa com viagens. Eu vou fazer uma oração pedindo a proteção porque eu estou fazendo uma viagem. Comece a visualizar a viagem. Diga de onde vai sair, aonde vai chegar. Todo mundo feliz dentro do carro, todo mundo feliz dentro do avião. O avião completamente tomado por um tubo de luz azul cobalto. Você chegando no aeroporto, você chegando naquela localidade, você buscando o táxi, o transfer que você já comprou, adquiriu. Você vê a visualização. Nós já falamos da visualização aqui, em outras lives. Aquelas pessoas que tiverem dúvida, por favor, acionem essa live, que deve estar no YouTube, deve estar no Facebook, em algum outro lugar. Então, tudo que você puder acoplar naquela situação para buscar a melhor solução para o problema ou a necessidade que você está enfrentando, muito melhor vai ser. E é importante que a gente faça isso, porque nós fazendo isso, nós estamos ajudando a buscar essa solução para outras pessoas ou para nós, em função daqueles que nos acompanham e que vão nos ajudar. Porque nós estamos dando o máximo de informação possível para que aquilo que nós queremos ver realizado, ela vai ser manifestado na nossa realidade. Sim. E é muito importante isso. Então, eu coloquei aqui a oração, eu coloquei a prece, eu coloquei a reza ou rezo, mas ainda preciso colocar mais uma coisa na nossa discussão. Eu preciso colocar aqui os mantras. Sim. Eu preciso colocar os mantras, né? Porque eu colocando os mantras, eu também estou fazendo um tipo de oração ou de prece e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo um rezo, uma reza. Por quê? Porque o mantra, ele tem justamente a finalidade, vamos dizer assim, etimológica, né? Descrita, idêntica sempre. Né? A gente sempre faz o mantra igual, a gente não muda letras, a gente não muda a entonação, é sempre igual. Então, o mantra entra aqui nessa situação para nos fortalecer no nosso intuito de nós alcançarmos as soluções que nós desejamos. Então, uma vez que eu disse como a gente deve fazer uma oração, como a gente deve fazer uma prece, né? E rezar é uma coisa que antecede a oração, antecede a prece, o mantra, ele faz o encerramento, né? Do rezo ou da reza, da prece e da oração, e o mantra, ele faz o encerramento desse percurso que foi o pedido, ou uma orientação, ou a busca. Né? Puxa vida, amanhã eu tenho uma prova dificílima. Né? Quantas vezes nós já estivemos nessa situação, né? Do domingo à noite? Eu sempre gosto do domingo à noite. Não se estudou no final de semana e as provas sempre parecem aconteciam na segunda, na primeira aula, né? E você não estudou. Puxa vida. Quantas vezes eu levantei, acordei com aquilo na cabeça, já querendo fazer uma oração para que eu tivesse luz e uma iluminação para fazer a prova. Fábio. A Isolda está perguntando, podemos acender uma vela só e oferecer para vários anjos, mestres e deuses, ou tem que ser uma vela específica para cada? De preferência, uma vela específica para cada. Ah, precisa ser uma vela de 7 dias? Não. Eu, por exemplo,
no meu altar, eu não tenho como mostrar para vocês. Eu tenho um altar principal na casa e o resto da casa já é o meu altar. Porque todo lugar que você olha, você encontra um, né? Então, eu tenho lá, sempre no centro, uma vela de 7 dias e ponho assim 2 de cada lado, né? Aliás, 2 de cada lado não, uma de cada lado da vela central. Então, ficam 3. Mas eu tenho várias outras luminarinhas que eu acendo. Eu tenho 2 velas a pilhas da Nossa Senhora Aparecida, eu tenho ali pedestalzinhos que eu coloco aqueles vidros com a imagem da Kuan Yin e com a imagem do Buda, que eu acendo também, eles se iluminam. Tenho 2 arandelas de cada lado, 2 não, uma arandela de cada lado, que elas se acendem, fazendo 7 luzes ao todo. Eu sou muito composê, né? Vocês já perceberam. São 7 ao todo. Então, elas representam para mim cada um daqueles que eu vou rezar. E cada um daqueles que eu vou rezando. E você congelou. Hello, buenicho. Voltei ou não? Voltei ou não? Voltou. Voltou. Então, você congelou. Eu não. Eu estou aqui normal. Mas você, para mim, congelou. Por isso que eu perguntei. Então, conforme você vai rezando aquilo que você já disse, conforme você vai rezando, você já vai colocando a sua intenção na onde você quer, né? Eu também tenho uma vela no meu altar, no meu quarto, tem um outro altar que fica de frente para mim. Fica de frente para mim. Congelou. Voltou? Voltou. Então, eu não sei como é que está o tempo aí em São Paulo. Aqui está um pouco claro e um pôr do sol bonito, não deve ser aqui. Aí em São Paulo eu não sei como está o tempo, né? Então aqui para mim está mais ou menos normal. Aqui pelo menos para mim está mais ou menos já normal. Parou. A não ser que algum satélite que mande esse sinal para mim esteja com alguma complicação. Se congelar, você vai me avisando que eu vou dando uma parada aqui. Então, o que acontece? Nós já aprendemos a fazer o rezo, né? Terminou o rezo ou a reza, nós fazemos uma invocação. A invocação é o pedido para o ser, né? Eu vou fazer o pedido para o ser, né? Eu acendo essa vela ao meu anjo da guarda. Essa é a invocação. E faço o pedido. E o porquê que eu vou acender. À medida que eu estou fazendo isso, eu, trisco. O fósforo, ou quem quiser lá, o isqueiro, alguma coisa que tenha para acender o acendedor, né? Trisco e acendo a vela. Ali, necessariamente, eu começo a minha oração. Eu me coloco em posição, fecho meus olhos e abro o meu coração através do meu sentimento e do meu pensamento. Há necessidade da verdade. Há necessidade da sinceridade. Porque senão o pedido fica comprometido. Mesmo que isso exista dentro do meu coração e que já foi feita a leitura. Mas a expressão das minhas palavras traz uma coisa muito importante entre essa oração ou prece, a reza ou o rezo, e depois o mantra para finalizar. E eu pergunto para vocês, já que essas coisas são diferentes, e quando existem coisas diferentes, é difícil haver uma coisa congruente entre elas, mas nesse caso existe, eu pergunto para vocês que estão me ouvindo, qual é essa coisa congruente que une todas essas coisas? A oração ou a prece, a reza ou o rezo e o mantra. O que une essas coisas? Quem sabe, me diga. E quem não sabe, também pode chutar. Mas eu quero uma opinião da parte de vocês. Tá. A Gisele Conde está pedindo para você repetir sobre o mantra, que foi quando começou a falhar. Eu vou só fazer isso mais tarde. Agora eu não posso voltar. Okay. Agora eu quero que alguém opine sobre o que é congruente entre essas 3 coisas, já que essas 3 coisas
são diferentes entre si. E é difícil ter uma coisa que vai concluir no mesmo sentido. A Vale? Cíntia respondeu a fé e Roperantim também colocou minha fé. Só? Não tem mais ninguém? Ninguém opinou mais nada? T. Marques, a vibração. A Maria Paula, silêncio. O que mais? Por enquanto é isso. Ninguém mais? Não. Ninguém quer chutar? Pode chutar, não tem nota, pessoal. Aqui não vai ter nota. O sentimento. O quê? Sentimento. Tá, o que mais? Estou aguardando aqui. Tá. Amor. O Nelson Cruz. Amor. Tá, o que mais? Cecília, se completam. Sim, se completam. Mas o que completa? O que é o cimento? O que é a cola que junta tudo isso? Veneza, o sentimento. Experiências novas, a intenção. Maria Paula, conexão com o divino. Marques, intenção. Rosemary, verdade. Rosemary, verdade. Bom, eu acho que é melhor parar, né? Porque se a gente continuar, as pessoas estão indo na mesma linha e não é a mesma linha que eu estou buscando. Porque toda oração é amor. Vamos pensar assim. Toda oração é um amor divino que está em ação. É Sim. Compaixão. E isso nós traduzimos com a palavra servir. Né? Servir, isso é servir. Ao momento que nós estamos orando, nós, como indivíduos que somos e filho do grande Criador de tudo e de todas as coisas, devemos sempre falar a verdade. Mentir, jamais, que foi o que eu disse. Então, a verdade, ela está inserida já dentro dessa oração. Ela é um pressuposto para nós iniciarmos. Outro pressuposto é a sinceridade que busca a necessidade daquilo que nós estamos buscando como solução. Por isso, nós fazemos a oração ou a prece, já que a reza ou o rezo não prevê isso, porque ela nos permite ser colocado dentro de como eu disse, dentro de uma aura, dentro de uma egrégora. Então, ao momento que eu inicio uma reza ou um rezo, eu já sou envolto dentro de uma pequena proteção, né? Ou grande proteção, que vai depender muito se eu faço isso mecanicamente ou faço isso através do quê? Da fé, como muitos aí já falaram a respeito disso. Nós podemos também fazer a nossa oração não para nós, mas nós podemos fazer para outras pessoas, aí que nós chamamos de próximo. E nós sempre podemos pedir também através de uma oração. E o que espera o Criador de nós? Espera de nós que nós façamos sempre alguma coisa aos outros antes de fazermos a nós mesmos. Sim. Por isso, nas minhas orações, eu começo lá no cosmos, ou no universo, que é a mesma coisa, desço para a minha Via Láctea, desço para o meu sistema solar, desço para o meu planeta, desço para o meu, vamos dizer assim, para o meu lado equatorial, se eu estou embaixo, se eu estou em cima, eu estou sempre embaixo, né, no sul. Aí eu desço para a América do Sul, então, eu desço para o Brasil, eu desço para o meu estado, que é o estado de São Paulo, eu desço para a minha cidade, eu desço para o meu bairro, eu desço para a minha casa, e aí eu venho para mim. Então, eu faço uma trajetória do alto primeiro até chegar em mim. Eu começo sempre para aquilo que está em primeiro lugar, para depois chegar em quem está em último lugar, que sou eu. Eu não sou o primeiro lugar, eu sou o último lugar.
Você quer falar, né, Fábio? A Maria Paula escreveu, seria a egrégora. Então, Vamos lá, eu vou chegar lá. Então, uma vez que eu já comecei lá, e eu já me incluí agora na oração, porque eu sempre comecei pelo alto, até descer em mim. Como eu não sou o principal, existem muitos além de mim, e eu podia colocar antes de chegar em mim a minha família, o meu pai, o meu cachorrinho, as minhas plantas queridas, o meu cristalzinho favorito. Eu vou colocando todo mundo antes de mim, né? Para mostrar que, diante de todo o universo que foi criado, eu sou apenas um instrumento da vontade do Pai e não da minha. Eu faço isso para mostrar a Ele que eu estou aqui para servir. Uma vez feito isso, e todos nós fazemos a comunhão da oração, eu me conjugo com todo o cosmos ou com todo o universo, que aí a relação é a mesma, né? O Siegel falava muito em cosmos, nós falamos muito em universo. Então, cada um tem uma linguagem, assim como a oração e a prece se tocam entre si, né? Ou a reza e o rezo também se colocam entre si. Mas nós temos que ver que uma das primeiras coisas no livro sagrado, né? Uma das primeiras frases do grande Criador de tudo e de todas as coisas, e nós acreditamos que ele esteve presente na criação do nosso planeta, mediante todos os níveis que tem a chegar no nosso Deus, porque o grande Criador de tudo e de todas as coisas ainda vem acima daquele que nós chamamos de Deus, que também foi um dos criadores do nosso planeta. Uma das primeiras coisas que ele disse foi o seguinte: haja luz. Se nós formos lá buscarmos no texto da criação desse planeta, a primeira expressão máxima que existe no livro sagrado, existem vários outros livros sagrados, não é bom que se diga. Sim. Haja a luz. O que isso significou? O que isso significou? Que um Deus, aquele que nós chamamos de Deus, que é um dos criadores desse planeta, e quiçá também de todo o restante que eu acabei de falar aqui, se juntando ao grande Criador de tudo e de todas as coisas que estão dentro do cosmos e do universo. Esse é um outro patamar, né? Esse é um outro patamar dentro dessa hierarquia, né? Nós vimos o quê? Nós vimos o quê? Que ele disse, que ele falou, né? E que ele criou através do quê? Do verbo. Através do verbo, através da palavra. Assim como tem na reza ou no rezo, assim como tem na oração e na prece, e assim como vai ter no mantra. Assim como vai ter no mantra. Mas o que exprime essas três coisas e que dá cola, além de ser o verbo e não o silêncio, porque o silêncio conta muito. Sim. O silêncio foi a preparação, a reflexão que você colocou através da sua consciência e do seu sentimento que você vai externar. Isso você já fez no silêncio. A preparação da comida. É toda aquela preparação do que vai ser a comida. O rezo, ou a reza, a oração, ou a prece e o mantra é, na verdade, o ato de comer. Então, o silêncio, ela é a preparação. O rezo, a reza, a prece, a oração e o mantra é o ato de comer, é o ato da criação que vai você se alimentar. Então, ela tem que ser verbalmente. Mas, como eu disse, verbalmente, uma reza ou um rezo, uma prece, uma oração e um mantra, todos eles, mesmo dito em voz alta, eles têm frequências vibracionais diferentes, como foi dito aqui. Mas as frequências vibracionais diferentes, mesmo que sejam feitas em silêncio, ou quando nós estejamos em silêncio,
a nossa mente, o nosso coração, eles estão vibrando sentimentos e ideias que alimentam a nossa consciência. Sim. Isso nos dá cor, isso nos dá coloração, mas ainda não nos coloca na questão da congruência que nós estamos procurando entre as três coisas. Isso só está fazendo que as pecinhas sejam juntadas para que nós montemos o nosso quebra-cabeça. E nós temos que voltar lá no haja luz. Haja luz, vamos dizer assim, é uma invocação, é uma proposição, é uma criação que eu estou externando. Haja luz, e a luz se fez. Sim. O que foi diferente? Foi diferente a forma como foi dita, mas a frequência foi diferente. Bom, se eu falo em frequência vibracional diferente, eu estou falando de cor e estou falando do quê, Carmen, a mais? Eu estou falando do... Não sei. Ninguém está falando aí com você? Do ouvir, tem, estão falando aqui. A meditação, a palavra, a intenção, do som. Do som! Do som! Quem falou som? Eu. Quem falou som? Eu. Puxei do seu pensamento. Você sabia. Você já sabia disso. Eu queria que uma outra pessoa... Sabia, eu estou aprendendo com todo mundo. Ó. Não, o som é que permite a criação das coisas e a manifestação nas nossas vidas. O som é a criação do universo. E nós, pelo menos, como seres humanos, né, através da nossa lógica infantil, perto dos grandes seres, acreditamos que o som primordial do universo, ele vem através da sílaba, né? Uhum. Do sânscrito, que a gente fala ou alguns dizem também que pode ser mas tanto uma coisa como a outra, ela teve a sua origem no silêncio. Sim. Porque quando não existia nada, nem o som, nem a vibração, e tudo que existia era a escuridão e o silêncio. Então, o silêncio é o pai da criação e vamos dizer assim que a escuridão é a mãe da luz. Que lindo. A gente começa, então, a permear que a reza, ou o rezo, como muitos dizem, né? O rezo, não é rezar, é o rezar, né? A prece, a oração e o mantra, eles têm a ver com essas três outras coisas que já estão imbuídas para nós. A palavra, a cor e o som. Então, cada uma das nossas orações, ou da forma que nós rezamos o rezo, ou que nós fazemos o mantra, quanto mais perfeito ele for na hora de finalizar as nossas rezas, vai dar um conjunto que vai nos favorecer ou não a manifestação do nosso pedido. Ou seja, a solução do nosso pedido. Porque a fé está no sentimento. Sem o sentimento da crença, nós não vamos a lugar nenhum. Sem a visualização do nosso pensamento, também nós não vamos conseguir detalhar o que nós buscamos. Então, uma coisa vai se unindo à outra até que nós montemos a nossa oração e a nossa prece. É difícil fazer isso, porque nós devemos estar calmos, nós devemos estar, de preferência, em paz, né? Porque você veja só,
a fluência que essa oração vai trazer Sim. numa consternação do nosso dia a dia e na consternação, por exemplo, é lógico, não tem termos de comparação, mas eu vou usá-lo para mostrar o que se consegue através da paz, da calma, da tranquilidade. Quando Jesus atendia todo aquele pessoal, né? Um querendo curar isso, outro querendo curar aquilo, o vinho que acabou, né? O pão que não tem mais, o peixe que vai acabar, né? Aquele que se foi e todo mundo está chorando, aquela loucura toda em volta dele, e ele na paz, sem se conturbar com nada daquilo e nem deixar chegar aquilo nele. Sim. Né? Aquilo que nós chamamos de a paz de Deus. Né? E nós devemos ver que a maioria dos milagres, eles se fazem através da oração ou através da calma, que cada um de nós somos testados. Os testes para a nossa evolução e para o passo seguinte, eles são feitos não em cima daquilo que nós estamos vendo, mas é em cima de como nós vamos receber aquilo. Claro. De que forma nós vamos encontrar aquilo e de que forma nós vamos agir diante daquilo que está dentro de nós. Essa é o teste, isso é a prova, isso é a nota que você vai ter para seguir em frente ou não na sua evolução da cadeia da vossa consciência. Ponto final. Bom, uma vez que isso é ponto final e que nós já aprendemos a fazer as nossas rezas, que a maioria do pessoal até decorou quando era criança, antes do catecismo, né? Ave Maria e Pai Nosso. Depois, mais tarde, nós aprendemos a grande invocação. Depois nós fomos aprendendo os mantras que nos eram importantes. Na sua opinião, Carmen, qual é o mantra mais importante que nós deveríamos fazer ao final de uma oração ou de uma prece, depois de ter rezado? Então, para nós finalizarmos as nossas orações, as nossas solicitações, nós devemos fazer um mantra para mostrar que nós estamos finalizando aquela oração. O que você sugere? O mantra é Om, que é o som do universo. O mantra Om. O mantra Om. O mantra Om é o que nós sempre fazemos realmente. E nós mostramos para o universo que nós estamos chamando, né, para nós a evidência maior crística que nós temos, que é o grande criador de tudo e de todas as coisas, que através desse mantra é que foi criado tudo, inclusive nós mesmos. Mas nós poderíamos usar um outro mantra. Qual outro mantra que nós usaríamos, Carmen? Eu usaria o Gayatri Mantra, que é o mantra super entoado há 5.000 anos. Esse, eu diria, é o mantra mais forte que existe entre todos os mantras depois do Om. Né? Mas é que quase todo mundo nem conhece o Gayatri. Todo mundo já ouviu. Então, além de não conhecer, ele é muito longo. Ele é muito longo. Eu preciso de um mantra, Carmen, além do Om, que seja mais curto e que seja um mantra que todos nós poderíamos fazer. Que se fosse o mantra de uma única frase que eu tenho, por exemplo, no meu anel, quando eu giro ele, eu estou rezando esse mantra. Só o fato de eu girar o meu anel aqui, eu estou rezando. Assim como acontece em outros lugares, né? Ou eu olho para a minha pulseira, que está aqui, essa está aqui, e olho para ela e sei o mantra que ela me envolve, né? Qual seria esse mantra de uma única frase que todos nós poderíamos usar também no lugar do Om, que é muito facinho, mas que traz uma expressão tão crística e criadora para todos nós, que a gente às vezes não dá a importância que ele deveria ter. Qual seria esse outro mantra de uma única frase
e que nós sempre dizemos e que é um mantra muito forte. Om Mani Padme Hum, que é o mantra da Mãe Kuan-Yin, do Tibete, do budismo, do Nepal, da Índia. Bilhões de pessoas fazem Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Hoje, Padme Hum. hoje você vai dormir com a nota 10 e o salário, ó. Mas vamos lá, tá Eu bom? tenho bônus estrelinha há 41 anos, mas eu tenho saúde, eu agradeço a Deus Tá. a oportunidade de servir, eu amo tudo isso. Então, esse é o mantra. Vamos repetir ele, cara. Repita para as pessoas. Om Mani Padme Hum. Om Mani Om Mani Padme Hum, Padme Hum. Om Om Mani Mani Padme Hum. Padme Hum, Om É o Mani Om, Padme é o Hum. Om, É o mantra normalmente. Não, vamos falar aqui. É o Om que a gente fala, Om o O e o M. Depois, Mani, Mani M-A-N-I. Om Mani. Mani Depois, Padma. Padme. Então, é P-A-D-M-E. P-A, demudo, M-E. P-A, demudo, M-E. Rum, rum. Ou senão, Alguns dizem rum, alguns dizem U, E. H-U-M. Aí, ó. Om Mani Padme. H-U-M. Ficou Então escrito fica errado. É Om padre, é Mani padre. Padme Hum. É On. padre. Você está falando junto, fica difícil. Você quer Desculpa, repetir? Você repita. não é É que eu estou um escrevendo. O-M, O-M, Mani, M-A-N-I, P-A, demudo, M-I, Padme, Padme, Hum, H-U-M. Né? Esse é um mantra poderosíssimo. Ele é cantado, eu acredito que ele é cantado em todas as nações, por ser um mantra fortíssimo, que é falado, acho que inclusive, por muitas outras religiões, né? Sim, mas Inclusive pela nossa. todos Que os nos templos circundam. budistas tocam essa música todo dia. Om Mani Padme Hum. E é um mantra que vocês veem. Eu uso aqui no meu anel, Sim, né? E também. uso também na minha pulseira. Tudo depende de como está escrito, porque existe as letras em sânscrito e existem as letras em tibetano. Sim. A minha pulseira é tibetana, mas o meu anel está escrito em sânscrito. Então, dependendo do lugar que vocês têm aqueles cartuchos, aqueles sinos, que você vai passando e vai fazendo eles rodarem, e as orações ali vão sendo feitas, Sim. porque elas já estão prontas e têm uma determinada egrégora, como se fosse uma reza, como se fosse um rezo, né? Que você termina a sua oração. Né? Quando você só faz isso, quando ou você entra num lugar para iniciar, você pode usar o mantra para iniciar. Né? Eu não vou rezar a Ave Maria, não vou rezar o Pai Nosso, não vou fazer a grande evocação. Eu vou começar com mantra. Você pode começar com mantra. E eu também não vou terminar com mantra. Eu vou terminar com uma reza. Eu vou terminar com a Ave Maria, com o Pai Nosso, com a grande invocação. Uma das três, ou as três. Sim. Você também pode. Já que a oração e a prece, ela vem ao meio. Fale. A Thelma escreveu Kodosh, 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 Adonai de Sabaoth, que também é um mantra muito forte de exorcismo. Mas aí nós já estamos falando de uma outra energia, né? Aí a gente passou por uma energia mais, vamos dizer assim, do lado judaico. Aqui nós estamos passando por uma energia mais antiga, que é o sânscrito. Né? Nós estamos antecipando uma energia do começo do começo do começo. Né? Kodosh, Kodosh, Kodosh é uma energia mais judaico-cristã, já um pouco mais próximo da nossa era. Fale. A Cristina pergunta o que significa Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum, que significa o seguinte: eu sou ele e ele sou eu. Né? Como é mais ou menos o namastê. Só que o namastê já tem uma precisão de uma expressão mais significativa. Né? Eu saúdo você que está em mim. Aqui nós colocamos a palavra eu sou. Né? Aqui coloca a palavra eu sou, mas não o eu sou, e não o eu sou da outra pessoa. Nós estamos colocando o eu sou, que é a divindade. Sim. Aquela divindade que conversou com Moisés no Sinai, na sarça ardente. E que vem desde lá do tempo do começo, né? Aonde a Ilha Branca foi formado e aonde estava o templo etérico, mas na época não era etérico, né? Ele era real, nessa Ilha Branca, que todos nós chamamos de Shambhala, né? E essa nomenclatura e essa descrição que eu acabei de fazer agora, Onipani Hum, a palavra Om e o Gayatri Mantra, nós temos que nos lembrar que eles vieram, esses mantras, desde a época da Lemúria, desde a época da Atlântida, sim, até os nossos dias. Sim. Nós temos que lembrar isso, né? Que esses mantras estão acompanhando civilizações e vão permanecer acompanhando civilizações até o seu dia final, se houver, porque eu acredito muito que nós possamos fazer desse planeta ainda o paraíso tão almejado e decantado por todos aqueles que vieram antes de nós e que certamente os que virão depois estarão trabalhando também com afinco para fazer esse lugar um lugar encantado como foi o Éden no passado, né? Já numa época um pouco mais presentes da nossa vida. Já que nós temos que lembrar que esses livros sagrados que nós tanto falamos assim, eles também, histórias que estão neles, foram repassados por outras civilizações, né? Por outras civilizações. Nós temos que lembrar que os primeiros 5 livros da Bíblia, eles foram escritos por Moisés, que é chamado também de Pentateuco, de Torá, e eles foram escritos por Moisés, que teve a sua educação, a sua formação, o seu conhecimento, a sua inteligência feita através dos egípcios. E ele, naturalmente, na hora de escrever tudo aquilo, ele colocou um pouco dessa sabedoria, desse conhecimento e das informações que ele havia recolhido da civilização egípcia, que também já trazia de outras civilizações, como, por exemplo, a Atlântida, e que também trouxe da civilização lemuriana. Então, todos foram trazendo um pouco de tudo até chegarmos até nós. E nós devemos saber e fazer a filtragem necessária dentro da nossa consciência, daquilo que nós acreditamos ser a verdade nossa. Sim. Né? Porque a verdade absoluta ela é divina, né? A nossa verdade. E seguirmos dentro dessa verdade com sinceridade, com a fé que é necessária e que nosso coração busca. Puxa, talvez não vai dar tempo, né? Quando eu falo do coração, né? Eu não sei se eu já falei aqui, Carmen, do julgamento, né? Do julgamento egípcio, que está Horus, sim, que está Osíris. Já falei do julgamento, né? Que é uma questão onde o coração ele tem, vamos dizer assim, a maior importância da importância que pode haver uma importância dentro da importância. É mais ou menos isso. Porque o coração da pessoa é tudo. Não é só aonde está a centelha divina e a chama trina, mas é aonde está os registros de tudo aquilo que nós fomos nessa, ou em qualquer outra vida que tenhamos tido aqui, ou em qualquer outro lugar que tenhamos existido. E está ali, naquela caixinha. Fale, cara. A Regina está perguntando, ela já tinha feito a pergunta antes, eu não tinha visto. Se ela não está bem, como é que ela pode iniciar as orações em favor de outros? Então, ficando aí, sim, em silêncio. Porque o silêncio vai pressupor que você vai encontrar a paz necessária para você começar as suas orações. Eu posso fazer uma oração
tipo, lava rápido? Pode. Ela tem egrégora? Tem, mas então é preferível você fazer uma reza, ou um rezo. Faça uma Ave Maria, faça um Pai Nosso, faça uma grande invocação, né? Faça a prece de Krishna, faça a prece da criação, que é muito bonita, né? Faça uma reza, porque você vai colocar aquela egrégora em você. Se benze, né? Faça o namastê diante do seu altar, né? Eu tenho todo um salamaleque antes de sair da minha casa, mas eu como sempre, levantei 5h30, 4 horas da manhã, essas coisas, eu tenho tempo para fazer isso. Eu Claro. tenho tempo. 3 minutos. Bom, 3 Tá, minutos, eu já nem sei mais onde eu estava. Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Eu não queria, não tem? Porque parece que eu atropelei alguém aí um determinado momento para responder um pouco mais à frente e já não me lembro mais do que era a pergunta. Eu não gostaria de ficar sem responder. Mas tudo bem. Então, hoje eu coloquei mais ou menos o que é uma reza. A pergunta era qual era o mantra, você já falou. Então vai. Tá. Encerra. Então, estou encerrando. Então, hoje nós ficamos claros o que é a reza e o rezo, o que é a oração ou a prece e o que é um mantra. Que nós somos favorecidos sempre que fazemos em voz alta, né? Sempre colocado da nossa verdade, sempre colocado da nossa sinceridade, o mais detalhado possível que nós queremos ver manifestado na nossa realidade, e fechamos sempre com um mantra. Eu estou falando de mim. Você quer começar com mantra, fechar com uma reza? Não se esqueça que no meio tem que vir a sua oração e a sua prece, que vai vir do seu coração e através da sua mente é onde você vai estar visualizando aquilo que você busca. Naquela telinha branca que a gente sempre tem na frente como se fosse uma tela de cinema ou de audiovisual. Gratidão, cara. Gratidão, obrigado pelo convite. Que todos iniciem amanhã um final de semana maravilhoso, cheio de afeto, de carinho, de muito amor. Adentrem o sábado, aqueles que tiverem a possibilidade de estarem fazendo a nossa vivência do Satya Yuga, é isso, né? Do Satya Yuga. E tem um domingo com as suas famílias, com muita diversão. E adentrem a segunda-feira com muita saúde, com muita proteção, com muito trabalho, porque todos nós precisamos hoje em dia. Gratidão a todos vocês. Gratidão, 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 Carmen. Obrigada, Bueno. Gratidão. Namastê, família Pax.